Então, obrigado a todos que estão aqui participando. E, Marcelo, a bola está com você. Pode começar aí. Bom, obrigado, Guilherme. Corroboro aí as suas palavras iniciais. Então, hoje a gente está aqui com o Marcel Santos, né? O Marcel é procurador adjunto do Banco Central, e com a Aline Rodrigues, que trabalha, é a head jurídica da Coin, que é uma fintech aí que tem uma atuação bastante interessante no mercado. Então, como o Guilherme adiantou, a nossa ideia hoje é bater um papo assim, leve, descontraído, sem tanto formalismo, sobre as recentes regulações do Banco Central, especialmente Open Banking e PIX. Se der tempo, a gente pretende entrar em alguns outros tópicos, então até a medida provisória 930, por exemplo, a circular do SPI, do Sistema de Pagamento Instantâneo do Banco Central, que agora é de junho, mas acho que a ideia inicial é falar um pouco sobre Open Banking e PIX, porque terão impactos bastante relevantes, acho que na sociedade, já a partir desse ano, né? As duas regulações já entram em vigor esse ano. Acho, salvo engano, a do PIX já entrou, não sei se é 1º de junho ou 1º de julho, mas acho que independentemente da data, hoje já é 1º de julho, então a do PIX já entrou, né, em vigor, embora dividida em 4 fases, a regulação já vige, e a do Open Banking é para novembro, né? Se eu estiver errado, depois você tem total liberdade para me corrigir, Marcel. Mas até para que a gente possa começar, tenho alguns números aqui que podem servir aí de largada, né? O Brasil é hoje o 2º país em concentração bancária do mundo, ou seja, a gente tem atualmente 82% dos ativos comerciais nas mãos de dos 5 principais bancos do país. Prefeito de comparação, a Holanda lidera esse ranking, tem 84%, Estados Unidos 47%, China 37%, alguma coisa assim, tá? Só para a gente comparar aí com alguns outros países do mundo. E esse fato, a alta concentração bancária no Brasil, tem sido colocado por alguns especialistas no assunto como um problema gigantesco em termos de inovação, em termos de concorrência e assim por diante. Ainda nessa linha, e acho que a pandemia acentuou isso, né, principalmente na tentativa de identificar aquela massa de pessoas que, digamos, não tinham contas bancárias e não tinham como receber, portanto, o auxílio financeiro, a gente tem essa dificuldade no país, a gente tem mais ou menos 50 milhões de pessoas, ou seja, 1/4 da população brasileira desbancarizada, ou seja, que não tem conta corrente em banco. Marcel, a primeira pergunta nessa linha que eu faço para você do ponto de vista do Banco Central e da sua percepção também pessoal, o Open Banking e o PIX, né, essas duas, acho que principalmente nessa linha o Open Banking, eles vêm para mudar isso? Qual a expectativa do Banco Central em relação ao Open Banking e se de fato esses dois fatores foram levados em consideração, né? O alto número de desbancarizados e, ao mesmo tempo, o alto número da concentração dos ativos comerciais no país. Aliás, um outro dado que eu gosto de analisar, se a gente pensa, por exemplo, a quebra da Bolsa de 29 nos Estados Unidos, e aí a gente tem muita divergência de números, mas não importa, tem algumas fontes que falam que a crise de 29 quebrou 5 mil instituições financeiras. Tem outras fontes que chegam a 15 ou 20 mil instituições financeiras quebradas nos Estados Unidos em 1929. O fato é que hoje, em 2020, a gente não tem no Brasil talvez nem 1000, né? E talvez eu esteja sendo muito condescendente com 1000. Eu tentei buscar essa informação há algumas semanas, não achei nada sobre isso. Eu diria que são 300, 400, não deve passar muito disso. Então, nessa linha de raciocínio, né, nesse ponto de vista, o que o Banco Central imagina com o Open Banking? Imagina, de fato, que a gente mude esse perfil, né, que a gente consiga fazer com que os serviços bancários atinjam uma maior parcela da população? E aí, se você quiser começar explicando, para quem não sabe muito do termo, o que é o Open Banking, acho que também seria bastante bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. Muito obrigado ao Legal Hackers Capítulo de Campinas também pela iniciativa. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante de debater esses temas, né, que aliam direito e tecnologia, inovação e regulação, mas sempre com foco na utilidade, né, da inovação e da tecnologia para a sociedade, para os usuários como um todo, né?
O Marcelo já comentou que eu sou procurador-geral adjunto do Banco Central, né? Obviamente, em razão do cargo que eu ocupo, né, ser um evento público, eu falarei basicamente sobre as informações públicas, né, do Banco Central, aquilo que já está colocado à disposição de toda a sociedade. Eventuais opiniões pessoais, comentários, devem ser tidos como opiniões pessoais mesmo, não necessariamente como uma posição oficial do Banco Central, né? Esse é um disclaimer que a gente precisa fazer só para, caso eu fale alguma bobagem aqui, depois o pessoal tenha a chance de corrigir e dizer que o que eu falei era bobagem mesmo, né? Então, a gente tem sempre esse cuidado, né? Bom, eu acho que o Marcelo tocou num ponto central, que é o primeiro deles, que é a questão da concentração. Tá? Não que isso seja um problema por si só. Tá? O Banco Central tem um nível de concentração que eu sempre ouço falar esse dado, assim, moderadamente concentrado. Né? E a concentração acaba aumentando sempre em momentos de crise, porque há movimentos aí enfim, de fusão, de incorporação. Né? Mas o fato é que houve, por um bom tempo no Banco Central, uma priorização de outras iniciativas, né, de estruturar o sistema como um todo, de sanear o sistema bancário, né, de fortalecer a rigidez das instituições financeiras, de ficar adequado ao padrão de capital, né, de Basileia, de buscar a estabilização do padrão monetário, a flutuação do câmbio, a observância de regime de metas de inflação. Então, por muito tempo, o Banco Central, ele, digamos assim, ele focou em ações mais emergenciais, estruturantes. O sistema de pagamentos foi um desses sistemas estruturantes nas últimas décadas, aí, principalmente no fim dos anos 90 e início dos anos 2000. E essa crítica vinha, acho que, incomodando, e era também uma observação do próprio Banco Central quanto ao nível de concentração. Depois da crise de 2008, a gente viu esse nível de concentração subir um pouquinho, enfim, a gente viu vários movimentos de aglutinação de instituições financeiras, né? E o que o Banco Central vem fazendo, de modo geral, é tentar melhorar o ambiente de negócio, né? O ambiente regulatório, diminuindo o custo de observância e permitindo a entrada de novos entrantes. E uma coisa comum das duas ferramentas, né, dessas duas novas ações estratégicas, é algo que é ligado ao poder de escolha do consumidor. Mas esse poder de escolha do consumidor, do cliente, ele tem que ser informado, esclarecido. Ou seja, a gente precisa colocar à disposição, né, do consumidor, do cliente, do sistema financeiro, do usuário, basicamente duas coisas: informação e opção. Né? Ou seja, ele primeiro precisa conhecer quais são os instrumentos, quais são os serviços, quais são os produtos, e ele precisa ter opções para escolher. E ele tem que ter liberdade para escolher essas opções de acordo com a sua necessidade. Então, em diversas normas, o Banco Central, seja o Conselho Monetário Nacional, que a gente chama pela sigla, mas com a entonação baiana, aí, com o alfabeto fonético, o semené, né? Eu sou baiano, então tenho sempre esse orgulho de poder falar semené, que era a origem né, do alfabeto fonético. Então, seja pelo BC, seja pelo semené, a gente vem editando medidas para tentar ampliar o poder de escolha do consumidor, né? E também de ampliar a competição no sistema financeiro. Essa competição se faz por meio de mais transparência, né? A gente fez isso, por exemplo, com pacote de tarifas, a gente fez isso com custo efetivo total, com valor efetivo total em transação de câmbio. A gente passou a trazer aí uma regulamentação de atendimento à necessidade do usuário final, né? Ou seja, eu tenho que entender o cliente, oferecer a ele aquilo que ele necessita, e eu diria que um marco de inovação, né, bem realmente
significante nesse contexto foi a Lei 12.865 de 2013, que traz no seu artigo 7º um conjunto de princípios que disciplina, na verdade, arranjos e instituições de pagamento, mas que, se a gente puder fazer uma digressão, a gente consegue perceber que, na verdade, ali estão conceitos, princípios que se aplicam a qualquer tipo de interação no âmbito do sistema financeiro ou no âmbito do sistema de pagamentos. Ali eu falo em interoperabilidade, ali eu falo em acesso não discriminatório, ali eu friso, agora em sede legal e não em sede regulamentar, a obrigatoriedade de atender a necessidade do usuário final, seja ele um usuário final pagador, recebedor, seja ele um usuário final tomador de crédito, investidor, né? A mesma lei traz conceitos relacionados à promoção à competição, isso fica muito claro, há menção específica, né? E uma orientação, a diretriz para que o Banco Central, na sua regulamentação, observe a necessidade de garantir inovação e diversidade de modelos de negócio, né? Óbvio que eu não posso abrir mão da segurança, e também é sintomático que esse artigo 7º da Lei 12.865, ele traz ali a palavra segurança em pelo menos 3 vezes, né? São pouco mais de 6 incisos, 6 ou 7 incisos, e ali a gente vai ver a palavra segurança por 3 vezes. Né? Por quê? Porque o ativo principal do sistema financeiro é a confiabilidade, a credibilidade, né? O ativo é a fidúcia, né? Esse é o ativo da moeda, esse é o ativo do crédito, esse é o ativo da manutenção de uma conta de depósito, de uma conta de pagamento, e isso é o que norteia a escolha por um investimento. Então, eu preciso ter a confiança de que o meu dinheiro, né, falando como cidadão, falando como usuário, falando como empreendedor, empresa, o meu dinheiro estará aplicado numa instituição rígida, sólida, né, que, se tiver algum tipo de problema de liquidez e solvência, eu terei mecanismos para garantir a recuperação desses valores, né? Seja por meio de um fundo garantidor, seja por meio de uma segregação patrimonial, e a gente vê essa questão da afetação patrimonial muito forte nas instituições de pagamento. Esse é um comando que, inclusive, foi reforçado com a medida provisória 930, já citado pelo Marcelo. E aí a gente entra nesse contexto em que a gente vai percebendo em que há um movimento de inclusão digital muito forte, uma inclusão financeira também, que foi resultante de anos de programa de distribuição de renda ou de aumento da oferta de emprego no país, e a gente começa a ver essa parcela desbancarizada da população, que o Marcelo citou, que se aproxima aí de 1/4 da população, ávida por consumir produtos e serviços financeiros, porque é por meio desses serviços e produtos financeiros que a gente consegue ter acesso, muitas vezes, a bens duráveis, né? Ao seu imóvel, ao seu automóvel, enfim, a outros produtos e serviços que estão relacionados ao seu consumo, à sua sobrevivência, ou até ao seu desenvolvimento profissional, o desenvolvimento da sua empresa. Então, nesse movimento em que a gente percebe que talvez os instrumentos tradicionais não estivessem mais adequados às necessidades de usuários, consumidores, que não desejavam mais, por exemplo, enfrentar filas de banco ou movimentar recursos em espécie, né? Ou que precisavam ter uma forma de investimento fácil ou de transferir recurso também com facilidade para uma outra pessoa, sem ter necessariamente que abrir conta, né, num banco tradicional, né? Então, esse movimento foi intensificado, esse movimento em prol da inovação, que, digamos assim, ficou legalmente marcado em 2013, ele foi reforçado em 2016 com a agenda BC+, né, uma agenda de ações prioritárias que tinha aí alguns pilares, né, crédito mais barato, sistema financeiro mais eficiente, né, inclusão, mais cidadania, enfim, mais educação financeira. Então, a gente evolui para a agenda BC-RESH, que é uma agenda que tem início no ano passado, que consolida, recupera boa parte dessas ações da agenda BC+, e coloca aí algumas prioridades com uma dimensão específica chamada competitividade. Não à toa, também, em 2019, o Banco Central
criou um departamento específico, que é um departamento de competição e de infraestruturas de mercado, que é o nosso DECEM, né? Que é um departamento que está em articulação com outras unidades que já eram bem conhecidas do público externo, como o Departamento de Regulação, o DENOR, como o Departamento de Operações Bancárias, o DEBAN. Então, a gente começa a ter um ator interno, inclusive, muito focado na promoção da competição. Open Banking, PIX, né, o pagamentos instantâneos, eles se inserem nessa agenda regulatória que tem ainda fintechs, por exemplo. A gente fez uma regulação, a gente começou até pelas fintechs de crédito, né, já identificando que fintech era uma forma inovadora de ofertar serviços e produtos financeiros e que tinha um potencial de alcance, inclusive a pessoas que não eram bancarizadas. Então, você amplia o rol de usuários do sistema financeiro, você permite um desenvolvimento, né, de novos produtos e serviços financeiros, novos instrumentos para atender também essa parcela da população. E a gente vê também um movimento, né, dos incumbentes, daquelas instituições já consolidadas no mercado, de se adaptar a essas inovações, seja pelo desenvolvimento de fórmulas próprias de atuação, seja por meio de parcerias com fintechs, né, seja por meio da aquisição de fintechs. Então, a gente tem realmente o mercado em ebulição. A gente fala aí que a gente vive um momento de disrupção, né, na tecnologia, o sistema financeiro ele é muito conectado à tecnologia, porque tecnologia envolve dado, e o sistema financeiro ele sobrevive à base de dado, né? Ou seja, o componente informacional é essencial para o desenvolvimento da atividade financeira, da atividade de pagamento. Então, tudo isso está muito conectado. Então, falando agora um pouco mais diretamente de Open Bank digamos, uma forma de você empoderar o usuário do sistema financeiro, aquele detentor de uma conta de depósito, uma conta de pagamento, aquele tomador de crédito, né? Aquele que já tem um relacionamento com uma instituição financeira, ou uma instituição de pagamento, ou uma fintech de crédito, e ele passa a ser dono daquilo que sempre foi dele, só que de uma forma não organizada, não estruturada, que são seus próprios dados, né? A base do Open Bank é a titularidade do dado, né, é do usuário, né, do sistema financeiro, e ele vai poder movimentar a sua carteira de dados, digamos assim, de carteira de transações, de acordo com aquilo que for mais interessante para os seus propósitos de vida. Então, hoje ele pode ser cliente de uma instituição bancária, mas ele pode estar interessado em avaliar a possibilidade de tomar crédito mais barato, né, numa fintech, ou ele pode estar interessado em abandonar aquele modelo de conta de depósito e buscar uma conta de pagamento, e ele precisa aportar esses dados de uma maneira muito fácil, muito ágil, conveniente, né, em que ele não precisa ter que se deslocar ao banco, que ele não precisa ficar emitindo procurações, como é ainda hoje. A gente vê muito isso, que a gente, né, precisa ter procuração, precisa ter juntar uma série de documentos. Então, o que é que você faz? Você joga essa comunicação, essa interação para o meio eletrônico, baseada aí no consentimento do interessado, ou seja, só vou compartilhar o dado que o interessado efetivamente tem interesse em compartilhar, né, para uma finalidade específica e por um prazo temporário. Então, ele vai dizer, ele vai ser contatado, ele vai contatar uma instituição da qual ele não é cliente, por exemplo, ele vai poder autorizar que essa instituição faça a captura de dados na instituição na qual ele já é cliente. Tá? Então, sem que ele, cliente, precise se movimentar, digamos assim. Essa transmissão de dados vai ser feita de forma ágil, transparente e com segurança. Sempre a questão do sigilo bancário é um ponto de dúvida, mas como há o consentimento do interessado, né, ou seja, ele está dando autorização e o Banco Central exige que a instituição, tanto a instituição
transmissora dos dados, que é a instituição na qual ele já tem relacionamento, como a instituição receptora de dados, terão que manter digamos assim, controles específicos para garantir o tratamento adequado desse dado, né, que, quando se tratar de pessoa natural, pessoa física, né, será também um dado pessoal, né, assim considerado para fins da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, a Lei 13.709, né, que entraria em vigor agora em agosto e que teve a sua vigência, início de vigência adiado para o ano que vem, né, para uma medida provisória. Então, a gente tem aí um ponto de contato muito forte entre Open Banking e LGPD. Né? O nosso cuidado aqui internamente foi trabalhar a regulamentação do Open Banking para que, naquilo que diz respeito à pessoa natural, ele já fosse completamente aderente aos princípios, né, da LGPD, e a gente vê alguns princípios específicos que estão na LGPD também, como inovação, desenvolvimento tecnológico. Então, são medidas que já estão presentes lá na regulamentação da LGPD, que conversam a todo tempo com o Open Banking. Desenvolvimento econômico e tecnológico, inovação, livre iniciativa e concorrência, defesa do consumidor. Então, a gente tem também a observação de dois princípios básicos, né, que é o da competição, que é o do consentimento e a da portabilidade. Portabilidade essa que já estava em alguns instrumentos, a gente já tinha no sistema financeiro resoluções disciplinando, por exemplo, portabilidade de dados cadastrais, em outras falava em portabilidade de salário, que era a criação da conta salário, a possibilidade de portar o seu salário para uma outra instituição sem custo. Você tinha também a portabilidade de operações de crédito, você tinha também a possibilidade de dar autorização para que uma instituição de pagamento liquidasse uma determinada operação na sua conta, uma instituição financeira, essa é uma norma mais recente, né, de 2019. Então, você tinha aí, mas tudo isso de uma forma muito dispersa e que não era feita por uma interface dedicada, digamos assim, que é a grande chave para que isso ocorra de forma fácil. Ou seja, as instituições precisarão definir entre elas uma plataforma de interoperabilidade, de comunicação desses dados de forma segura, e o usuário vai ter aí a tranquilidade de não precisar correr atrás dessas informações para levar a outro canto. Isso será feito por sistema, de forma simplificada, por meio de mecanismo de consentimento, autenticação e confirmação. Né? Então, a gente tem essa sistemática de Open Banking que vai entrar aí em vigor de forma faseada. Na verdade, o Marcelo ele citou a que já entrou em vigor. A que já entrou em vigor foi a de Open Banking. Né? Só que, na verdade, ela tem as fases. A gente tem a primeira fase, que, na verdade, é aí um compartilhamento de dados dos produtos e serviços ofertados pelas instituições. Isso terá que ser feito até novembro deste ano. Né? Depois, o Banco Central está dando todo o suporte para facilitar essa primeira fase. Até maio do ano que vem, terá que ser permitido o compartilhamento dos dados cadastrais e transacionais, né, do usuário, do cliente. Numa terceira fase, que, salvo engano, é agosto de 2021, se começará o compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento e digamos assim, das propostas de operação de crédito, digamos assim, né, do início de proposta de operação de crédito. E aí uma quarta fase, ao fim do ano que vem, novembro de 2021, que será a fase em que eu já permitirei o compartilhamento de dados dos clientes, dados transacionais relacionados a operações de câmbio, a outros produtos e serviços financeiros e até, eventualmente, a dados e produtos que não estejam dentro do sistema financeiro propriamente dito, da regulação do Banco Central e do Conselho Monetário, que é a parte de seguro, a parte de previdência. E eu ainda vou ter a possibilidade de, eventualmente, fazer um contrato de parceria
quer dizer, a sua instituição financeira de pagamento, ela poderá fazer contrato de parceria até com entidade não regulada, né, para que haja entre elas um compartilhamento de dados relacionados ao mesmo cliente, obviamente desde que autorizado pelo cliente, né, para que se possa aí avaliar produtos mais interessantes para aquele cliente. Então, esse é o contexto geral. A regulação é até bem extensa. A gente tem uma resolução conjunta número 1, né, que traz diversos conceitos, além dessa programação, desse cronograma, traz questões relacionadas a o contrato de parceria de que eu falei, a responsabilidade entre as partes, a necessidade de ter uma convenção em que eles vão decidir sobre, por exemplo, o ressarcimento de custos entre eles, né? Que traz também a questão da designação de um diretor responsável pelo compartilhamento, né, desses dados. Então, a gente tem aí uma regulamentação bem extensa, mas que o Banco Central procurou propor ao Conselho Monetário e editar também, algo bem detalhado para que oferecesse segurança jurídica às instituições participantes. Então, a gente tem uma obrigatoriedade aí das instituições maiores que são integrantes dos componentes dos segmentos S1 e S2 do sistema financeiro, elas são obrigatoriamente aderentes a essa sistemática de Open Bank, todas em relação ao compartilhamento de dados relacionados a contas de depósito e operações de crédito, né? E também aqueles que aderirem voluntariamente, eles estarão pautados pelo princípio da reciprocidade, ou seja, eles não poderão apenas colher informações. Se eles querem colher informações, eles também serão obrigados a entregar informações quando houver solicitação, tá? E a gente tem aí, nas fases subsequentes, quando houver o compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento, que já vai haver aí uma conexão com o Pix, a gente vai ter, então, aí uma obrigatoriedade de participação de todas aquelas instituições que oferecem os serviços de conta de pagamento, ou de conta de depósito, seja a conta corrente ou conta poupança. Então, a gente imagina que a gente vai conseguir envolver praticamente todo o sistema financeiro, né, nessa iniciativa, de modo que o cliente, o usuário, terá uma enorme gama de possibilidades, né, para poder portar os seus dados de forma fácil, ágil, conveniente, né? E aí ele vai prospectar eventualmente. Isso vai ser feito, por exemplo, por um aplicativo. Ele vai autorizar um determinado aplicativo de consultoria financeira, por exemplo, que, né, vai poder prospectar em vários bancos ou outras instituições financeiras ou de pagamento melhores oportunidades para a necessidade daquele cliente. Então, a gente tem aí a inteligência até artificial, digamos assim, os algoritmos trabalhando em favor da necessidade do cliente. Então, esse é o mundo que se abriu aí com essa regulação e a gente está muito animado, entusiasmado com as possibilidades de aplicação do Open Banking. Bom, acho que foi ótima a sua resposta, Marcelo. E já tem até um gancho para a Aline, porque eu costumo brincar que hoje você querer competir com essas gigantes do setor de tecnologia é impossível. Então, competir com o Google, competir com o Facebook, competir com o WhatsApp, é impossível, não só pelo poderio econômico que essas empresas têm, mas porque elas conhecem mais do que ninguém quem são aquelas pessoas que utilizam a plataforma. Elas têm os dados, elas têm 15, 20 anos de coleta e processamento de dados pessoais. E para alguma empresa que hoje, vamos imaginar que surja hoje uma empresa que tem o capital de um Google, de um Facebook, né, que consiga competir, ela ainda não terá dados suficientes para conseguir oferecer serviços personalizados. Então, ela precisaria ainda de 10, 15 anos de processamento de dados para conseguir competir. Só que daqui 10, 15 anos, Facebook, Google e outras vão ter 30 de processamento de dados. Então, considerando esse mundo de hoje, né, que o que manda, ou que parece ser determinante, é exatamente a capacidade de processamento de dados, e quanto mais dados a empresa tem, mais valiosa ela se torna no mercado. O que a gente tem discutido muito em direito econômico é que a forma que existe hoje para você tornar um ambiente mais salutar e
permitir a concorrência, você tem duas soluções. E uma delas, muito conhecida do direito concorrencial, que é você mandar dividir a empresa em várias empresas distintas. Né? Quando você chega num nível de dominação do mercado significativa. E a outra solução parece que é a solução adotada pelo Banco Central. Né? Hoje, qual é a dificuldade que as fintechs têm de competir com os bancos tradicionais? Me parece que é muito relacionada à capacidade que esses bancos tradicionais têm de processar e coletar os dados de boa parte da população brasileira. Né? De novo, 82% dos ativos na mão de 5 bancos. Então, é basicamente como dizer que 80% da população do país tem necessariamente conta em um desses bancos, desses 5 principais bancos. E nessa linha, a hora que o Banco Central vem e fala, olha, a partir de agora, vocês bancos são obrigados a compartilhar os dados se o titular autorizar, é uma forma de você conseguir, do ponto de vista de direito econômico, direito concorrencial, de você aumentar a concorrência, de você tirar poder desses 5 grandes bancos. Né? E como que vocês, então, Aline, está no mundo das fintechs, do mercado, como que vocês enxergam isso, se é isso mesmo? O que vocês esperam dessa regulação do Open Banking? Oi, boa tarde, pessoal. Realmente, acho que o Banco Central está sendo muito feliz em toda essa parte da agenda antes Bacen+, como agora Bacen Hash, e olhando muito de perto para a realidade das fintechs e para as novas coisas que as fintechs trazem para a mesa. Acho que esse seu ponto, Marcelo, sobre a questão das Big Data, né, as companhias que têm essa capacidade enorme de processamento de dados, é sim uma preocupação, mas acho que não é uma preocupação só para quem atua nas fintechs, mas também uma preocupação para o mercado financeiro como um todo, inclusive para o Banco Central como regulador, até por conta de, enfim, uma possível criação de uma moeda, de repente, de uma dessas Big Four ou alguma coisa assim. Então, acho que, nesse sentido, todas as iniciativas que a gente está vendo são muito positivas. Eu acho que as fintechs, sim, vão ter uma grande vantagem agora com o Open Banking para, enfim, ter mais acesso a dados e enriquecer, de alguma forma, a análise que elas fazem dos clientes. Mas acho que o grande ponto que a fintech talvez traga seja a capilaridade. Acho que é uma questão que realmente, mesmo os grandes bancos hoje em dia não conseguem chegar no cliente final, às vezes, com a mesma velocidade que uma fintech chega. O banco tradicional depende de uma burocracia muito grande, muitas vezes tem a questão da fila e tem a experiência do usuário também, que quem usa banco tradicional hoje em dia sabe que não é a melhor. Então, eu acho que a fintech vem muito nessa onda de disrupção, mas não uma disrupção só de modelo de negócio, mas sim do ponto de vista burocrático, sabe? Da pessoa que, de repente, está no interior do Ceará, onde tem uma agência de banco, sei lá, 2 horas da casa dela, mas ela tem um smartphone na mão. Então, com qual ela consegue comprar alguma coisa, por exemplo, nessa circunstância. Mas se ela precisar de um serviço bancário tradicional, talvez ela precise se deslocar até uma agência ou até um correspondente bancário, que às vezes também não consegue atender ela da mesma forma. Então, acho que, resumindo aqui um pouco o ponto de vista das fintechs, a gente tem sim a preocupação, como você colocou, com as empresas de dados, mas acho que também a gente agora, com esse ecossistema regulatório mais desenvolvido e com a preocupação que realmente trazer competitividade para o mercado, eu acho que a gente está com um ecossistema bem legal para conseguir construir um sistema mais democrático, não só de acesso ao crédito, mas também de acesso aos serviços bancários como um todo. E acho que nessa linha ainda, Aline, eu até esqueci de fazer a pergunta que eu já ia emendar. Como que vocês enxergam a parte de autorregulação? Né? Porque a parte do Open Banking deixa um capítulo especial aí, como o Marcelo tinha colocado, para que o próprio mercado se autorregule. Então, o mercado vai estabelecer como vai ser feita essa plataforma para troca de dados e assim por diante. Como que você enxerga esse aspecto de autorregulação? Eu acho muito positivo esse aspecto, até porque, se você for pensar uma regulação fixa do Banco Central, você acaba tendo uma norma que fica presa no tempo. Né? Às vezes, o regulador não consegue evoluir, principalmente em questões tecnológicas, com um normativo na mesma velocidade que o mercado se desenvolve. Então, eu vejo a autorregulação como um ponto muito positivo. E pela experiência que eu estou tendo nessa questão de autorregulação, eu vejo que, embora o Banco Central não esteja
ditando a regra, tem ali um ecossistema muito, muito saudável de compartilhar opiniões e pontos de vista e construir realmente em conjunto no mercado. Então, a gente tem essas discussões de participação de entidades do setor, desde Febraban, que representa os bancos, até a BFintex, que também eu faço parte em nome da Coin. Então, acho que a representatividade está acontecendo e eu acho que a autorregulação é muito positiva, até para a norma não ficar presa ali num tempo que às vezes não atende à velocidade com que as coisas estão acontecendo nessa economia digital. Maravilha. Avançando um pouco para o Pix, até pela hora já. Marcel, a gente sabe, o mundo tem um mercado de aspectos de meio de pagamento muito diversificado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o cartão de crédito ainda domina, em outros países é o dinheiro. No Brasil, é o cartão de débito. Na China, por exemplo, eles pularam a fase de cartões, foram direto para o QR Code. E aí, finalmente, vem o Pix, né? O tão esperado Pix, que já tinha sido anunciado no ano passado e que o Banco Central terminou por regular agora em junho, né, se eu não estou enganado, e teve a consulta pública em abril e a regulação veio em junho. E o Pix parece que traz algumas novidades bastante interessantes, né? O meio de pagamento instantâneo do Banco Central. Acho que a começar, que ele parece ter um efeito que vai levar ao término, à extinção do TED e do DOC, que até hoje eram os dois meios de transferência bancária mais comuns no mundo. Aliás, mais comuns no mundo não, mais comuns no Brasil. Aliás, no ano passado, não me engano, foi ano passado ou ano retrasado, que o Banco Central já tinha meio que terminado com as diferenças entre DOC e TED, né? Em relação ao valor, a diferença persistia de que um ainda demorava alguns dias para liquidar, o outro era instantâneo, mas aquela limitação de valor do DOC que existia até pouco tempo atrás já tinha sido extinta, ou seja, o Banco Central parece que já caminhava para uma ideia de tentar, ao menos, unificar, e agora parece que deve ser realmente o fim do TED e do DOC. Então, vem o Pix nessa linha, o Pix que vai permitir meios de pagamento via, inclusive, QR Code, que é uma demanda das fintechs de agilizar pagamento e assim por diante, que deve levar a um barateamento dos custos operacionais. A gente não sabe exatamente se isso vai se concretizar ou não, mas a expectativa, ao menos da regulação ou da consulta pública, era por essa linha, né, de levar uma redução dos custos operacionais. Hoje mesmo eu estava lendo um post de alguém numa rede social falando que acabou de pagar num TED R$10 para fazer uma transferência bancária. Então, são alguns pontos que realmente não parecem mais fazer sentido pagar tão caro por uma simples transferência bancária em pleno século XXI. E ainda nessa linha, o Pix traz uma novidade muito interessante, que é permitir a integração de contas, de pagamento de contas realmente bancárias, né? Então, pelo Pix, parece que eu vou poder transferir, por exemplo, da minha conta financeira do Banco do Brasil para a minha carteira de pagamento do PicPay, por exemplo, né? Só citando dois modelos aí distintos, coisa que o DOC e o TED não permitiam. Então, agora, a gente passará a ter um meio de pagamento integrando essas duas realidades que são bastante representativas no Brasil, né? Essas empresas como o PicPay, Mercado Pago e tantas outras cresceram exponencialmente nos últimos anos. Como que vocês do Banco Central enxergam isso? Se a expectativa é realmente essa? O cartão de débito vai continuar existindo? Porque se eu tenho um QR Code para fazer o pagamento, para que eu preciso ter cartão de débito, então, né? Então, o que a gente pode esperar aí em termos de Pix nos próximos meses? Então, vamos lá, Marcelo. Acho que você já trouxe boa parte dos pontos, né? Aí, começaria dizendo, na verdade, que embora o Pix ele possa representar uma mudança realmente brutal nos meios de pagamento, né? Ela entra, na verdade, para ser mais uma opção, tá? Então, obviamente que para que você faça, né, a opção de usar o Pix, é uma escolha do usuário pagador e, às vezes, uma escolha do usuário recebedor de indicar o Pix como uma forma também de pagamento, né, de recebimento. Então, eu diria que a gente passa a ter de fato,
um instrumento de pagamento bem interessante para o usuário final, porque o Banco Central vem trabalhando no fornecimento da estrutura de liquidação centralizada, na estrutura de manutenção das chaves, dos apelidos, que são as formas de conexão com o usuário recebedor, que é o DICT, o Diretório Central, de Identificação, das Transações, enfim. Então, o Banco Central ele próprio desenvolveu esses dois mecanismos, o Sistema de Pagamento Instantâneo, o SPI, o DICT, que é o Diretório de Chaves, de forma que o custo para as instituições participantes já se reduz de partida, porque não serão eles propriamente que cuidarão digamos assim, da remessa para a liquidação, da identificação do usuário recebedor, enfim. E o que o Banco Central vem trabalhando no Fórum de Pagamentos Instantâneos, junto com as instituições participantes, os interessados todos, de uma forma dialogada, buscando soluções construídas, é justamente que o Pix ele seja gratuito até para o usuário pessoa física pagadora. Ou seja, se eu quiser fazer um Pix para transferir recurso para qualquer pessoa ou para pagar uma obrigação, para pagar um salário, enfim, salário não, digamos, para pessoa natural transferir recurso, pagar uma obrigação, para ele pagador isso seja gratuito, pelo menos uma determinada quantidade de vezes que ele utilizar. Isso foi anunciado, inclusive, pelo presidente Roberto Campos na coletiva na semana passada na abertura do Fórum Pix, do Fórum PI. Então, é de fato uma possibilidade que pode ser mais interessante que TED e DOC quando tiverem tarifas, aqueles que já têm pacote de tarifa, pacote de serviço com tarifa ou alguma forma de isenção que já tenha isso, já está internalizado esse custo, pode até ser que pode continuar utilizando o instrumento tradicional. E eles vão continuar existindo. Na verdade, todos os instrumentos vão continuar existindo. Se a gente parar para perceber, o Pix ele vem até tentar resolver até um problema que muita gente ainda não se dá conta, que é ainda a circulação de dinheiro em espécie, que tem diversos problemas. O problema da não identificação, enfim, que você tem aí custos relacionados à prevenção de lavagem de dinheiro, o uso para situações criminosas em que você não permite um mínimo de rastreabilidade. Você tem a questão do medo, do receio, da violência física, ou seja, dos assaltos a caixas eletrônicos, dos assaltos a pessoas que estão portando ali suas carteiras, suas bolsas. E você tem ainda uma questão que fica despercebida para muita gente, mas é que tem um custo elevadíssimo produzir dinheiro em espécie. Para o Banco Central, que é quem contrata ou a Casa da Moeda ou, enfim, um ou outro fabricante internacional para produzir cédulas e moedas. E esse orçamento de produção de cédula e moeda está, desde 2004, numa decrescente. Hoje a gente produz cerca de 40% a 50% do numerário que a gente produzia em 2013. Ou seja, também não tem tanto dinheiro em espécie assim à disposição. E apesar disso, hoje a gente ainda tem, por exemplo, 29 pessoas, ou 29% das pessoas declarando que continuam recebendo seus salários em espécie. Isso está na pesquisa que o Banco Central fez em 2018, a relação do brasileiro com o seu dinheiro. Então, na verdade, o Pix também pode ser uma solução para para reduzir esse uso intensivo ainda muito presente do dinheiro em espécie, para facilitar o uso digamos, de quem tem dificuldade de usar TED e DOC por conta do custo associado. Para a rede varejista vai ser muito interessante, em certa medida, porque vai poder ser uma alternativa a cartão de crédito e débito, inclusive com antecipação dos prazos de recebimento. O Pix ele é 24/7, ou seja, ele trabalha todos os dias da semana, todos os horários, todos os dias do ano, sem interrupção, e o dinheiro fica disponível na conta do recebedor em poucos segundos.
né? Então, acabou aquela fase de ter que esperar, né, os mecanismos de liquidação próprios dos esquemas de cartão de crédito e cartão de débito. Claro, isso vai significar a extinção do cartão de débito e de crédito? Dificilmente. O brasileiro tem a cultura de usar esse instrumento. O que a gente está querendo realmente é oferecer uma possibilidade adicional, né, que vai se conectar, inclusive, ao mundo da economia real, a rede varejista, o e-commerce, enfim. Né, a gente tem um interesse de alcançar para facilitar para o usuário pagador também, porque o Pix ele foi formatado para ele permitir qualquer tipo de transferência, como você falou, Marcelo. Ele vai permitir transferência de uma conta de depósito para uma conta de pagamento, ou seja, de um banco para uma fintech, né, para uma instituição de pagamento. Ele vai permitir transferir de uma conta de pagamento para uma conta de poupança. Enfim, ele vai poder transferir dinheiro, uma pessoa física para uma empresa. Ele pode ser de uma empresa pagando o salário dos seus funcionários. Ele pode ser de uma pessoa pagando tributo. A União está, digamos assim, em processo de discussão para usar o Pix, né? Já se comprometeu a aderir, né? Então, os tributos federais provavelmente vão poder ser pagos, em vez de GRU, com Pix, né? Então, você pode ter isso também para outros concessionárias de serviço público, né? Você pode ter isso. O Banco Central até lançou recentemente um vídeo muito interessante de 1 minuto e meio sobre as possíveis funcionalidades do Pix. Então, o que o Banco Central o que já foi divulgado, você falou que foi editada a regulamentação, na verdade foi a circular relacionada ao sistema de pagamentos instantâneos e a conta de pagamentos instantâneos, né? O SPI e a conta PI, que foi a circular 4027 de 12 de junho. Além da disciplina do sistema e da conta de pagamento, né, vai sair também uma regulamentação específica sobre o arranjo de pagamento PIX, né, que é esse conjunto de regras e procedimentos. Isso estava em consulta pública, o Banco Central está finalizando o trabalho interno de processamento das sugestões, foram muitas sugestões recebidas, né, ainda bem. Eu acho que esse instrumento de consulta pública tem sido muito útil para o Banco Central para perceber, né, inclusive questões, até mitigar riscos e perceber até impropriedades ou dificuldades que geraria para o mercado, enfim. Então, está sendo finalizado e vai entrar em funcionamento o que eles chamam de soft opening em 3 de novembro, e aí depois, 2 semanas depois, a gente vai ter ele funcionando integralmente, né, para todo tipo de transação. Estamos em fase de testes, existem os participantes obrigatórios também, né, aqueles que possuem mais de 500 mil contas transacionais, ou seja, pega praticamente todos os principais bancos e instituições de pagamento, né, mas a gente teve uma adesão, aí, além dos 34 participantes obrigatórios, a gente teve uma adesão de mais 900 e tantas instituições interessadas, então deu um total de 980 possíveis participantes, alguns inclusive pediram e tiveram o pedido indeferido por não cumprimento de algum requisito operacional, né, e poderão entrar numa nova tranche. Então, a gente vai ter aí, pelo menos, e até fácil, você já consegue ver hoje, entra no site do Banco Central, você já consegue ver se a instituição bancária, financeira ou de pagamento na qual você tem relacionamento, se ela já está cadastrada como participante do Pix. Então, você já consegue ver lá, e tem desde os bancos públicos federais a plataformas inovadoras como o AMI, como outros pagadores eletrônicos, enfim, você vai citar lá, ou vai verificar a existência de vários deles. Então, enfim, ele entra com um projeto ambicioso, porque ele engloba todo tipo de transação e, a princípio, todo tipo de conta de movimentação, né? Pode disputar espaço no mercado com todos os instrumentos tradicionais de pagamento que vão existir. Agora, certamente, isso vai exigir, e aí é mais uma opinião minha mesmo, isso vai exigir uma adaptação dos instrumentos tradicionais sob pena de cair em obsolescência. Né? Porque se você cobrar
tarifa de R$10 para fazer TED e puder fazer o Pix de graça, dificilmente alguém vai fazer TED. Se você vai poder receber, você, comerciante, né, vai poder receber o recurso via Pix na mesma hora, por que você vai estimular o uso do cartão de crédito se você só vai receber 28, 30 dias depois e vai ter que recorrer a uma forma de antecipação de recebível? Enfim, são essas questões que a gente consegue já imaginar nesse contexto. Ou mesmo o custo operacional da emissão de um boleto, o custo operacional das maquininhas de cartão de débito, né? Porque a ideia é essa, se é para receber na hora débito, por que eu vou pagar, então, sei lá, uma taxa de 2%, 3% sobre a quantia, se eu posso colocar um QR Code, a pessoa me transfere na hora, cai na minha conta na hora, eu checo e, em tese, eu não tenho aí um custo operacional tão elevado. Então, Aline, nesse cenário, né, de como o Pix pode ser utilizado, como que vocês, né, nas fintechs, estão enxergando isso? Onde vocês acham que vai ser o foco realmente? Se vocês acreditam que esses modelos como DOC, TED, cartões de débito, dentre outras possibilidades, se isso tende a perder mercado, né? Se não desaparecer, a gente não precisa ser tão drástico, mas ao menos perder mercado, principalmente porque a gente imagina o seguinte, eu entro num site, sei lá, da Amazon, vou comprar um livro, não tenho cartão de crédito, mas, pô, eu tenho que emitir um boleto, tenho que ir até o banco pagar, e de repente agora aparece um QR Code, eu ligo o meu celular, eu faço a transferência e aquilo está, portanto, pago, né? Como que você, então, enxerga essa questão, Aline? Eu acho que até do ponto de vista da Coin, que é assim, uma fintech, mas não é uma fintech que empresta dinheiro, como a maioria das fintechs faz, mas é uma fintech de meio de pagamento para compras parceladas, sem cartão, feito pagamento com boleto bancário, eu acho que vai ser assim, um ganho de eficiência enorme. Então, a gente tem hoje a emissão de boleto, que tem um custo para ser feita, então esse custo a gente já seria eliminado com o Pix praticamente. A gente tem a questão também da compensação. O boleto, a gente não sabe na mesma hora que a pessoa pagou que ele foi pago ou não. Então, às vezes, você tem 1, 2 dias para ter a resposta sobre o pagamento daquele boleto. E, no nosso caso, a gente libera a compra quando o pagamento é feito, a primeira parcela, pelo menos. Então, tem alguns produtos que, por exemplo, viagens, que é um grande setor de atuação da Coin, você conseguiria emitir antes o ok para o cliente com o pagamento do boleto e tudo mais. Então, possibilita uma gama enorme de novos produtos para as fintechs, sem dúvida, e uma redução de custo bem significativa. Então, eu acho que realmente o Pix tem muito aí para agregar nesse cenário. Também acho que um ponto importante, que não sei se vocês chegaram a mencionar, que é a questão de conciliação. Até onde eu sei, o Pix vai ter a possibilidade de ter uma informação muito mais rica sobre a transação que está sendo realizada. Isso pode ajudar muito, principalmente no nosso caso, que é um modelo B2C2B. A gente tem tanto o consumidor final pagando o boleto de um lado, como repasse para a loja do outro lado por seu meio de pagamento. A gente vai ter uma facilidade muito grande na parte de conciliação de pagamentos. Então, acho que isso também ajuda bastante, principalmente quando você está falando numa operação de larga escala, com bastante transação acontecendo. Então, acho que só tem pontos positivos. Agora, uma questão que eu fico, assim, que até agora queria aproveitar aqui para colocar, ver o que vocês pensam, é sobre a questão do cartão de crédito. Vocês estavam mencionando sobre a redução de uso do cartão de crédito. Eu vejo esse cenário muito propício para quando você está fazendo um pagamento à vista no cartão de crédito. Mas as compras parceladas, acho que ainda ficam aí com um gap interessante com relação ao Pix, até porque, mesmo que você tenha o Pix agendado, que acho que é uma possibilidade que vai acontecer, você não tem a garantia de liquidez da pessoa na data de agendamento. Então, não importa se ela agendou para daqui a um mês, você não tem a garantia do banco por trás falando, não, se essa pessoa não pagar, eu estou aqui, eu vou pagar essa compra que ela fez. Então, acho que queria entender um pouco o que vocês pensam sobre o cartão de crédito, se vocês concordam com esse meu ponto de vista, e também colocar sobre a questão do negócio de meio de pagamento no total, né, num aspecto um pouco maior. Como fica a função dos credenciadores, subcredenciadores e todo esse ecossistema que hoje a gente tem dentro do sistema do Pix? Se essas empresas continuam, se vocês acham que vai ter algum caminho aí para elas seguirem.
Marcel, eu vou te repassar essa pergunta, né, da questão das credenciadoras, subcredenciadoras, mas pelo menos a mim parece que essa questão do cartão de crédito realmente não deve sofrer grande abalo. O cartão de débito eu vejo muito mais problemático. Eu acho que o cartão de débito tende a perder bastante mercado, né? E de fato isso vai impactar nas bandeiras, isso vai impactar nos emissores, isso vai impactar nas credenciadoras, subcredenciadoras, enfim, vai ter um mercado, né, de meio de pagamento vai ter que se adequar, como colocou o Marcel. Eu não sei, Marcel, se no momento da regulação, né, ou se depois vocês têm sofrido alguma pressão por parte de bandeiras credenciadoras, subcredenciadoras, como é que elas se portaram nesse sentido, né? Porque eu imagino que elas também tenham participado da consulta pública e tudo mais. Mas desde o começo, quando eu de fato vi o Pix, eu tive essa mesma percepção que a Aline colocou. Eu falei assim, bom, alguém não deve estar muito feliz com isso. É óbvio que outras oportunidades de negócios podem surgir, elas podem inclusive ser muito úteis ainda. Mas no primeiro momento, talvez isso leve a uma perda de mercado dessas empresas. Se bem que, por exemplo, a gente viu recentemente o WhatsApp lançando meio de pagamento e que tem uma credenciadora no meio, e a gente também já tem Pix, enfim. Então, outras soluções podem vir a surgir nesse meio tempo. Marcel, deixo isso com você. Eu não sei se eu tenho gabarito para responder, né, de forma completa a ponderação da Aline, mas assim, primeiro, de fato, a gente tem que levar em conta que o Pix ele é um arranjo de pagamento instantâneo, ou seja, é à vista, né? Ou seja, ele entra para disputar com as outras formas de pagamento à vista, em espécie, né, boleto, TED, DOC, cheque, se é que enfim, ainda é usado, né? Eu descobri isso quando eu fui reformar o apartamento, que tem um monte de gente que só aceita cheque, né? Pelo amor de Deus, não é possível até hoje. Mas entra com cartão de débito também, né? Enfim, com essas modalidades à vista também está previsto para desenvolvimento essa funcionalidade de que a Aline falou, que é o Pix agendado, né? Mas obviamente entra nessa questão de é agendado, mas pode ser cancelado, é agendado, mas pode não ter fundo, é agendado mais, enfim, né? Então a gente não sabe ainda muito bem como vai funcionar no âmbito comercial, né? No âmbito entre pessoas, tende a ser um pouco mais fácil, porque aí normalmente são transferências que já envolvem algum tipo de fidúcia, né? Então, de prévio relacionamento entre as pessoas. Então, o mercado de cartão de crédito, a princípio, tende a se manter, né, bem atrativo, né? Considerando o perfil do brasileiro realmente de parcelar as suas compras, né? A gente tem até essa peculiaridade aí do parcelamento no lojista, né? Que é algo que é muito difundido aqui e não é tão comum, né, em outras jurisdições. Quanto ao papel dessas instituições todas, assim, eu acho que existem alguns cenários. Eu acho que primeiro o cenário é que o Pix tende a começar devagar, né? Digamos assim, existe um período de, por mais que a gente tenha aí 980 instituições, você leva um tempo até que as pessoas tenham o conhecimento da plataforma, que vocês sintam confiança na forma de fazer, que, enfim, que você tenha um aplicativo que pode ser o do seu banco, da sua instituição de pagamento, enfim, no seu celular, mas que consiga ser fácil para ele identificar ali a funcionalidade Pix. Então, tem essa questão ainda de adaptação recíproca aí, o Pix entrando no mercado, ele tem um potencial elevadíssimo, mas a gente, né, imagina que vai ser atrativo, porque ele foi desenhado para ser atrativo, mas a gente não sabe qual é a capacidade de escalar que ele vai ter, né?
Outro aspecto interessante é que o Pix está sendo desenvolvido, né, considerando uma plataforma aberta a qualquer tipo de participação. Então, é possível conceber diversos modelos de negócio, inclusive associando cartão de crédito, eventualmente, né, em que você pode ter o pagamento da fatura via Pix, mas, enfim, você tem outras formas de associar. Você pode ter um cartão de crédito, eventualmente até como iniciador de pagamento, ele pode ser multifuncional, né? A gente já tem cartões plásticos, né, que são débito e crédito, ele pode eventualmente até evoluir para um cenário. Hoje não está sendo explorada essa possibilidade. O Pix vai começar com QR Code, né, estático ou dinâmico. Entra aí a questão que a Aline falou, o QR Code ele traz muito mais elementos de informação, principalmente o dinâmico, até para permitir facilitar a conciliação, né? Esse é um dos aspectos interessantes. Você vai ter a possibilidade de usar CPF, CNPJ, ou e-mail, enfim, celular, essas são as principais. A aproximação é uma das modalidades de pagamento que está sendo também estudada para implementação no curto prazo, mas você depois vai ter a possibilidade de qualquer modalidade de iniciação de pagamento, né? Inclusive, há uma perspectiva regulatória para esse tipo de instituição de pagamento. O BC pretende, em algum momento, regular, talvez mais próximo à terceira fase do Open Banking, né, que é a fase em que eu começo a ter a portabilidade, o compartilhamento do serviço de iniciação de pagamento. Isso está previsto para, salvo engano, agosto do ano que vem. Então, é possível, né, o Banco Central já sinalizou isso, que pretende disciplinar essa modalidade de instituição de pagamento, né, quando estiver mais próximo. E aí é o tempo que a gente vai observando o mercado, essas possibilidades de utilizar celular, diversos aplicativos como iniciador de pagamento, e, eventualmente, você vai ter aí esse conjunto de atores aí, emissor, instituidor de arranjo, bandeira, credenciador, subcredenciador, de alguma forma interagindo dentro das suas modalidades de negócio ou buscando se tornar mais atrativo. Bom, tivemos um pequeno problema. Para tornar as coisas... Marcelo, calma que a gente teve um Travou. problema técnico com o seu sinal e tinha travado. O curioso é que, para mim, vocês é que travaram. Mas eu toquei exatamente quando perdeu o sinal aí, só para eu não repetir tudo. Você estava falando das formas de negócio que podem surgir, de que qualquer um vai poder, né, ter como início de pagamento. Eu acho que eu cheguei a falar, talvez não tenha perdido ainda, que até a terceira fase do Open Banking. Sim, sim. Isso. Então, assim, a gente vai ter inúmeras possibilidades, seja para uma forma de participação, né, desses outros meios de pagamento de alguma forma conectados com o Pix, seja para que eles se tornem ainda mais atrativos em termos de custo para o usuário final, seja o usuário pagador, o usuário recebedor, né, de modo a manter vivo e em crescimento e em expansão essa modalidade. Até porque, né, o cartão de crédito ele permite realmente a possibilidade aí de tanto você ter uma conta de pagamento pós-paga, um limite de crédito a ser explorado, como eventualmente até ter o próprio crédito em si, né? A depender, você pode parcelar sua fatura, você pode, né, ter outros mecanismos. Então, assim, o que o Banco Central pretende realmente é colocar o mercado em efervescência, em ebulição, digamos, pensando em tudo aquilo que pode ser modalidades inovadoras, seguras e que possam ser atraentes para o usuário final. Então, sem descuidar da segurança, a gente vai estimulando aí. É claro que eu não falaria pressão propriamente, Marcelo, mas eu diria o diálogo transparente, porque todas essas conversas estão ocorrendo em fóruns coletivos e muito claramente, né, recentemente até a gente teve
um embate até no mesmo evento, a Febraban e o Banco Central participando, e a Febraban dizendo, por exemplo, que entende um pouco precipitado o início do PIX agora em novembro, né? Que ela entende que seria melhor escalonar, né, algumas atividades e serviços e, né, não foi no PIX, foi no Open Bank. Agora que, desculpa, acho que foi no calendário do Open Bank, né? Dizendo de forma muito transparente a sua posição, né, de que entendia que era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que talvez fosse melhor escalonar mais, dividir, né? Eu vou até tentar recuperar nesse meio tempo aqui se eu acho se foi Pix ou Open Bank, mas foi um embate assim direto. E o Banco Central diz, não, mas a gente está trabalhando nisso há 2 anos, então vocês têm tempo para se adaptar. Então, faz parte do jogo, é o diálogo construtivo. Maravilha, Marcel. A gente tem uma pergunta aqui que foi mandado no privado para mim, da questão da segurança na utilização do QR Code, tá? E aí levando em consideração o número crescente de fraudes. A regulação circular, né, a circular não, mas a consulta pública do Pix, aquele texto da consulta pública já previa questões, mecanismos de segurança em relação ao QR Code. Eu imagino que essa seja realmente uma preocupação bastante grande do Banco Central. Eu acho que sim, sem dúvida, assim, a gente tem buscado, tanto que a gente definiu uma plataforma específica de geração um padrão específico para o QR Code, né? Isso tem sido bem estudado pela área técnica, a gente já tinha editado no primeiro semestre de 2018 uma resolução sobre segurança cibernética, as coisas se conversam, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim, para que o Pix seja difundido, ele tem que ser seguro, né? Então, a gente tem uma equipe completamente dedicada a aprimorar os instrumentos de segurança associados ao Pix, seja por meio de QR Code ou por meio das outras chaves, tá? Então, eu não saberia falar os detalhes, porque aí entra numa parte muito mais técnica, mas eu posso assegurar que essa é uma preocupação, né, do Banco Central que permeia todo o processo de desenvolvimento do sistema e das funcionalidades. Ótimo. O Luiz Carlos fez aqui também uma pergunta que a gente já tinha até cogitado anteriormente, a gente sabia que ia surgir, né, a questão do meio de pagamento do WhatsApp, da suspensão pelo Banco Central e pelo CAD. O CAD, acho que hoje, liberou, né, a atuação da plataforma, mas liberou ainda em partes, ainda está pensando se precisa pedir autorização para o CAD ou não para funcionar, enfim, tem lá uma discussão. Luiz, o Marcel não pode, né, fazer comentário específico sobre nenhum caso em andamento, então esse tema fica um pouco prejudicado, certo, Marcel? Exatamente, Marcelo. Assim, peço desculpas ao Luiz por não poder falar especificamente do caso concreto, né? Mas, assim, generalizando, é importante ressaltar que a Lei 12.865, né, a Lei de Arranjos de Instituições de Pagamento, ela colocou uma competência discricionária, né, para que o Banco Central avaliasse, né, quais são os arranjos de pagamento que estariam dentro da alçada regulatória e fora da alçada regulatória, mas, ao mesmo tempo, também a prerrogativa de o Banco Central, a qualquer momento, definir que um determinado arranjo deveria ser integrante do sistema de pagamentos brasileiro, ou seja, entrar na alçada regulatória mesmo, né, que estivesse abaixo da volumetria ou abaixo dos requisitos especificados. Da mesma forma, toda a conduta do Banco Central é sempre... Eu falei um pouco disso no início da apresentação aqui. O Banco Central está muito focado na inovação, né, na diversidade de modelos de negócio, mas, ao mesmo tempo, ele tem um dever legal de zelar pela segurança, pela proteção do consumidor, pela privacidade dos dados. Então, são questões que sempre surgem
né, em qualquer arranjo que o Banco Central entenda que possa gerar algum tipo de impacto ou que ele entenda que possa, que precise conhecer melhor antes de saber quais são os impactos, ele tem essa prerrogativa legal de pedir mais informações, de eventualmente determinar que se sujeite à autorização prévia, enfim. O arcabouço legal ele permite esse tipo de instrumentos, né? O CAD já colocou, já tornou pública aí a sua posição, né, final sobre o caso, enfim, como é público a gente pode até fazer alguns comentários. Ele até menciona que se convenceu dos argumentos por meio da apresentação de documentos, né, pela credenciadora e pelo Facebook, mas ao mesmo tempo ele disse que vai manter a investigação aberta porque ele quer aprofundar o estudo, enfim. Acho que no momento certo o Banco Central tornará público o seu juízo, né, enfim, permitirá aí... a gente está vendo um embate bem interessante. Assim, se a gente pegar os jornais, a gente vê críticas, a gente vê elogios, enfim, o que mostra que o assunto tem bastante interesse e diversos pontos de vista a serem considerados. Ótima, acho que ótimas suas colocações. E ali, até para a gente poder caminhar para o encerramento, porque senão daqui a pouco vão derrubar a gente da plataforma, eu vou te jogar aos leões, né? Eu não vou fazer essa pergunta para o Marcel, porque ele parte, digamos, não isenta em relação ao tema. Mas aproveitando essa deixa aí do WhatsApp, bloqueio pelo Banco Central, né, suspensão pelo CAD, etc., vejo muita gente falando que porque isso é típico do Brasil, para colocar entrave em meio de pagamento, é porque não querem inovar, é porque querem proteger o Pix, que agora é o queridinho do Banco Central, enfim, e ficam atacando, né, de maneira geral, o modelo regulatório brasileiro, dizendo que ele trava a inovação. Eu nunca fui muito favorável a essa linha. Eu acho que o modelo brasileiro, assim como o modelo regulatório de qualquer outro lugar do mundo, tem boas coisas e tem coisas não muito interessantes. Então, por exemplo, né, o Uber funciona no Brasil, mas o Uber não funciona, por exemplo, em muitas cidades da Alemanha. Né? A Alemanha tenta barrar, o Airbnb a mesma coisa. Enfim, todas as novas tecnologias sofrem mais em alguns países do que em outros. Eu acho que no Brasil elas sofrem até pouco, né, para tentar entrar no país em comparação à Europa, em comparação aos Estados Unidos. Como que você vê isso especificamente? Porque a gente está aqui debatendo Open Banking, e Open Banking é um ponto que coloca o Brasil como um dos países, né, com o modelo mais avançado de Open Banking. A gente tem outros países que já adotaram Open Banking, são poucos, não são a maioria, mesmo em comparação com a Europa e Estados Unidos. O Open Banking, a gente tem o Pix, que é um meio de pagamento instantâneo, que vem modificar de maneira bastante interessante esse cenário. Então, ou seja, a gente tem de um lado um monte de inovação e de outro gente criticando o Banco Central, falando que ele é contra a inovação, por conta dessa questão de análise do Facebook, análise, né, dessa parceria Facebook, WhatsApp, Cielo, Banco do Brasil e não lembro quem é outro banco que estava no meio. Mas, enfim, como que você vê isso, Aline? Realmente, vocês do mercado, vocês entendem que o modelo regulatório, né, no caso bancário, concorrencial do Brasil, tem sido um entrave ou parece para vocês que não, que também tem aí um certo exagero em relação a essa questão do WhatsApp e Facebook Pay? Eu, particularmente, Marcelo, não sei se eu posso refletir em nome do mercado, mas eu tenho uma visão muito pessoal sobre essa dinâmica toda. Como você bem colocou, acho que a inovação ela tende a bater em alguns entraves regulatórios em algumas situações, mas eu não vejo isso aqui no Brasil, principalmente na questão de Banco Central. Não é porque o Marcelo está aqui na live, não. Eu acho que o Banco Central tem um papel muito responsável e muito diretivo nas agendas aqui que envolvem o sistema financeiro, e acho que é, inclusive, uma das entidades reguladoras mais bem preparadas para lidar com a inovação que a gente tem hoje em dia. Eu não vejo outra entidade falando, por exemplo, de experiência do usuário, e ouvir isso de um Banco Central, para mim, é bastante louvável.
Acho que eles estão bem alinhados, sim, com a agenda de inovação que a gente precisa para o mercado financeiro. Agora, eu vejo, principalmente nessa questão do WhatsApp, dois pontos que eu acho que são bem importantes. O primeiro ponto é sobre todo o trabalho que a gente está tendo com o Pix, a gente, eu digo, como sociedade, porque embora seja uma iniciativa do Banco Central, a sociedade toda está envolvida nisso. Então, acho que seria um pouco como tirar a força do Pix agora. Eu acho que não é o momento dele ter esse tipo de entrave, até porque é um projeto que está sendo muito bem desenhado e, como o Marcelo bem colocou, muito projetado para que seja um sucesso, enfim, em termos de usabilidade e que agregue muito valor para as pessoas. Então, acho que um grande player nesse sentido poderia, sim, impactar de alguma forma o Pix. Então, acho que se o Banco Central está com uma posição defensiva nesse assunto, ele está certo de estar sim. E um ponto que eu trouxe há algum tempo aqui nesse webinar é com relação mesmo ao receio que se tem de perder um pouco do controle com relação a esse tipo de pagamento, porque quando você chega num pagamento via WhatsApp, você começa a poder ter, inclusive, remessa internacional, em último caso, né? Então, você já tem uma política cambial que não sei se vai ser, como que vai ser adequada a isso, e saindo um pouco da esfera do WhatsApp, voltando um pouco para as Big Techs, você tem, por exemplo, um Facebook com a Libra. Então, até que momento que o Banco Central não tem, inclusive, uma preocupação sistêmica com relação a esse tipo de iniciativa? Então, acho que extrapola um pouco a questão de inovação e entra também um pouco na esfera de estabilidade financeira do país, enfim, de política de crédito, política cambial, questões que são realmente sistêmicas e podem ter um impacto muito maior se o Banco Central não tiver uma atitude muito, eu não sei se conservador é o nome, mas muito bem pensada nesses aspectos. Então, acho que eu sou muito da linha de que o Banco Central está tendo uma atitude bem assim, equilibrada com relação a esses temas. Não sei se respondi. Respondeu, e acho que fica também bastante claro de como essas duas agendas, né, do Banco Central desse ano, o PIX e o Open Banking, fomentam a inovação no país, vêm criar novas oportunidades para as fintechs vêm lutando por isso, vinham lutando por isso há bastante tempo, né? E que agora a gente passa a ter novas e diversas oportunidades no mercado, seja com o Open Banking, que acho que será em maior grau, né, as inovações principais vêm com o Open Banking, mas também em relação ao PIX, que vão trazer novos modelos de meios de pagamento e assim por diante. Sempre acho que na ideia de tornar tudo mais ágil, de tornar tudo mais rápido, mais seguro, de desburocratizar, sem a necessidade de ir até o banco, pagar um boleto e assim por diante, né? Eu acho que circulou algum tempo atrás no Brasil a foto na China de um morador de rua pedindo dinheiro através com um papel levantando um QR Code no semáforo, né? Porque a China pulou a fase do cartão de débito e do cartão de crédito, aquilo não pegou lá, eles saíram direto do dinheiro para o QR Code. Então, o mendigo hoje, né, o morador de rua, na China, ele levanta um papel com QR Code, aí se o cara dentro do carro mira o celular dele, transfere dinheiro para a conta daquele morador de rua, né? Isso tudo ainda na ideia de que as pessoas muitas vezes não têm computador em casa, mas elas têm um smartphone. O número de smartphones hoje no Brasil supera o número da população brasileira. Então, tem essas estatísticas que mostram como que o Pix pode realmente trazer bons retornos aí para o mercado. Pessoal, se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque a plataforma logo mais vai derrubar a gente. Eu agradeço aí quem ficou com a gente até o final. A gente passou um pouco do tempo, mas e aliás, a gente poderia passar muito mais do tempo. Se a gente ficasse aqui mais 5, 6 horas também, a gente não esgotaria o tema. Tem muita coisa ainda muita coisa legal para debater. Eu tenho muitas dúvidas sobre Pix, Open Bank, LGPD. Quem sabe a gente não marca depois uma segunda rodada desse bate-papo, para a gente aprofundar um pouco mais. Queria agradecer a Aline pela presença, agradecer ao Marcelo também. Acho que as contribuições de vocês foram bastante enriquecedoras. Agradecer o Guilherme, o pessoal da organização, pelo suporte que deram. O Darcy, a Silvia, o Guilherme, Lucas,
não sei mais quem está aqui. E a gente fica à disposição. Se vocês tiverem alguma pergunta aqui, seja endereçado para a Aline, seja endereçado para o Marcel, a gente fica à disposição de vocês, gente. Guilherme, quer falar alguma coisa? Pessoal, me desculpe, eu estou com meu filho aqui, então não estou ligando a câmera, mas eu estou só ouvindo aqui e agradeço a participação de todo mundo, da Aline, do Marcel, e, enfim, só aguardo os próximos encontros aí de vocês. Legal. O que eu ia falar, então, para a gente terminar, fiquem de olho lá nas páginas, nas redes sociais do Legal Hacker Campinas, que o pessoal está sempre divulgando, né? Eventos, tem grupo no WhatsApp para quem quiser entrar. O grupo de WhatsApp é inclusive bastante ativo, tem mais de 100 e tantas pessoas inscritas no grupo de WhatsApp, e o pessoal interage praticamente o dia inteiro. Então, quem tiver interesse, depois coloca o telefone aí que a gente capta e insere nos grupos, tá bom? Então, Aline e Marcel, não sei se vocês querem falar alguma coisa, mas a gente agradece muito aí a presença de vocês. É um momento bastante difícil para todo mundo, né? A questão de pandemia, ficar em casa, cheio de live, cheio de um monte de coisa para fazer. Como o Guilherme colocou, agora trabalho, família, tudo ao mesmo tempo, já não tem uma diferença. Tudo no mesmo ambiente, tudo junto e misturado. Então, agradeço aí o tempo de vocês, essa 1h30, né? Foi muito legal, muito bacana. Espero que a gente tenha a oportunidade aí de debater novamente esses temas. Obrigada, pessoal. Só quero agradecer também pelo convite e pelo tempo de vocês também, pelos ouvidos. Foi muito enriquecedor. Eu também queria agradecer ao convite, né? Acho que ficaram algumas perguntas que o Marcelo queria fazer, né, e acabou não fazendo, né? De um modo geral, eu queria passar uma mensagem de que estamos vivendo uma fase diferenciada. Eu não falo nem tanto pela pandemia, mas pela oportunidade de debater esses temas que interferem na nossa vida mesmo, no nosso cotidiano. Todo mundo usa dinheiro, usa meio de pagamento, todo mundo, né, precisa em algum momento se conectar a uma outra pessoa para uma transferência, uma transação financeira. O Banco Central tem buscado ouvir muito, né, tem feito consultas públicas, tem instituído fóruns, né, para debate com as partes interessadas. Então, a academia é sempre muito bem-vinda também, né, o mercado tem participação ativa e a gente entende que isso é necessário, porque a gente precisa conhecer os modelos de negócio. A gente busca ficar atento a todos os possíveis pontos de risco do mercado. A medida provisória 930, de que o Marcelo falou, foi um desses pontos em que a gente identificou que era possível aperfeiçoar a sistemática de repasse de recursos na cadeia de um arranjo de pagamento, né, para que, eventualmente, uma parte transferisse dinheiro à cadeia seguinte e essa cadeia usasse o dinheiro para outra finalidade, ou, de repente, tivesse um problema de solvência, né, e o dinheiro acabaria não chegando ao usuário final. Então, a gente buscou atacar esse ponto, né, que, ao mesmo tempo, provia segurança para o usuário final recebedor, de ter a garantia de que o dinheiro chegaria até ele quando o usuário pagador fizesse o pagamento, mas também para diminuir o custo de observância das instituições financeiras, ou melhor, das instituições de pagamento, né, que estão ali, e dos participantes dos arranjos que estão ali na cadeia, que eventualmente não precisarão constituir garantias adicionais, por exemplo, para fazer frente a uma expectativa de pagamento, de recebimento do usuário final. Enfim, são sempre medidas que a gente está buscando aí ficar atento ao risco que aparece, né, que se identifica no mercado, e propor soluções, sejam elas legislativas, sejam elas regulatórias, né, e essa interação com o mercado, academia, né, e, enfim, banca privada, advocacia propriamente dita, é sempre muito relevante para todos nós. Então, eu agradeço a oportunidade de ouvi-los, de aprender com vocês, de entender um pouco mais das necessidades e das perspectivas. Espero que a gente continue incentivando e participando desses debates relevantes, né? E já me coloco à disposição, não apenas eu, Marcel, mas eventualmente outros colegas da Procuradoria do Banco Central que, né, são até mais inteligentes do que eu e poderão
falar de detalhes de uma forma até mais assertiva. Então, fico à disposição, Legal Hackers, Marcelo, Aline, enfim, né? Muito obrigado. Marcel e Aline, agradeço a presença de vocês. Marcel, já que você tocou no MP930, assim, em 15 segundos, qual a perspectiva de vocês no Congresso? Que passe ou que não passe? Você pode falar sobre isso? Da sua opinião pessoal? Assim, é difícil a gente ter uma dimensão exata. Assim, eu acho que a gente se mantém confiantes, né, de que, né, poderá ser aprovado. Esse ponto específico ainda estava sendo debatido, porque a gente identificou algumas oportunidades de aperfeiçoamento do texto. E a gente está trabalhando firmemente para aprovar. Tem a questão do repasse, tem a questão do overhead, que também é relevante, né? Tem um ajuste na linha de assistência financeira, lá, que é importante para a questão da linha de assistência financeira, porque caso o prazo do redesconto com o prazo da emissão de letra financeira garantida, então, são questões que a gente já está colocando em prática. Então, assim, causará um certo distúrbio se essas medidas não forem aprovadas. A do repasse é especialmente relevante, digamos assim, não só para o contexto de pandemia, mas para sempre, né? Então, perder a oportunidade de ter um aprimoramento nessa sistemática é expor o mercado a um risco indesejável. Então, eu quero crer que o parlamento saberá identificar aí que essa é uma pauta de Estado, é uma pauta de país, não é uma pauta política, então que a gente consiga efetivamente ter a aprovação definitiva disso muito em breve. Eu penso igual. Eu tava auxiliando aí, estava revendo um contrato, né, sobre isso, credenciador, enfim, meio de pagamento. E a questão era o seguinte: coloca garantia ou não coloca nesse contrato? Porque a MP fala que não precisa. E a solução foi colocar garantia, porque a gente não sabe se a MP vai continuar ou não, né? De repente chega aí mês que vem a MP não passa, e o contrato não tem garantia também em relação a esse ponto. Mas de fato, as mudanças estão acontecendo na prática, e se a MP não for acolhida, a gente vai ter alguns probleminhas aí práticos em relação àquilo que já foi feito, né? Patrimônio de afetação e assim por diante. Bom, mas agradeço então novamente a presença de vocês dois, Aline e Marcel, acho que foi bastante salutar.